Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem a todos. Está começando mais um programa de todo o coração. Na alegria da fé, na esperança de experimentarmos cada vez mais, a cada sábado, a cada final de semana, a presença do Cristo ressuscitado em nossa vida. Eu sempre agradeço pela generosidade de cada um daqueles que sintoniza este canal, de cada um daqueles e daquelas que sintoniza o seu aparelho nas redes sociais para escutar a meditação da palavra, para assistir este programa, que é feito para você, para o crescimento da nossa fé, para nos aproximar mais ainda de Deus. É dele que nós queremos estar próximos, é nele que nós queremos viver e é por ele que nós amamos e todo o bem nós praticamos. Queremos, pois, nessa perspectiva da alegria, da gratidão, celebrar o grande mistério da nossa fé, a presença do ressuscitado em nossa vida, aquele que pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição nos deu a vida eterna, nos conduz à salvação. Pois bem, o programa de hoje é feito exatamente neste final de semana em que a igreja celebra a ascensão de Jesus ao céu. E nós sabemos que todos os domingos nós professamos isso no credo, no símbolo apostólico, em nossa profissão de fé, quando dizemos, convictos pela nossa fé, que ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, subiu aos céus. O prefácio eucarístico de hoje nos diz em simples e bonitas palavras que ele sobe aos céus, não para afastar-se de nossa humanidade ou de nossa humildade, mas para abrir-nos um caminho que nos leva ao Pai. Como seria difícil, impraticável e até impossível se não fosse esse caminho que nos leva ao Pai. E aqui eu lhes digo com toda a sinceridade do meu coração, mas também com toda a convicção da minha fé católica, se não fosse esse caminho para o céu, não valeria a pena ser padre, ser bispo, não valeriam apenas os sacrifícios, não valeria a pena sequer ser cristão. Para que ser cristão? Somente para dar sentido a esta vida, se não existe uma vida para além da morte, uma vida do outro lado, uma vida eterna? Pois bem, bonito mesmo é este prefácio. Sobe aos céus, não para afastar-se de nossa humanidade, mas para abrir-nos um caminho de salvação, um caminho que nos leva ao Pai. Também a antífona de entrada da Santa Missa de hoje, ela é extraída da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, exatamente no capítulo 1, versículo 1. Homens da Galileia, porque estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o viste subir. O céu aqui tem um significado muito amplo. Não é apenas o espaço sideral, não é somente um lugar, mas é o lugar de Deus, é a habitação de Deus. E desse modo, nós devemos entender o que São Lucas nos diz neste contexto dos Atos dos Apóstolos da seguinte maneira: nossa fé cristã não é passiva, apenas de contemplar o céu, mas de buscar construir a nossa morada lá no céu. E nós construímos esta morada não pelo esforço humano, não pelos méritos próprios. É claro que as virtudes cristãs
elas nos exigem. Mas é certo também que a própria liturgia nos convida corações ao alto. O nosso coração está em Deus, exatamente para nos mostrar que se de um lado, virtuosamente nós devemos viver a nossa vida, de outro lado, em nossa vida chega também a nós a graça de Deus, ela que nos sustenta e é ela que nos conduz para o alto. Devemos, portanto, ser cristãos operosos na conversão, na mudança de vida, com o coração sempre no lugar mais alto, que é o lugar de Deus, o céu. O Evangelho de hoje, ainda de São Mateus, vai nos falar exatamente desse fato, de quando os discípulos, os 11, ainda cheios de dúvida, se aproximam de Jesus e ele lhes fala a respeito da sua autoridade. Não é apenas uma autoridade terrena. Cristo é Rei do Universo, porque glorificado em seu corpo, ressurreto, é um corpo glorificado, um corpo que passa pelo sofrimento, pelo martírio da cruz, pela morte, desce ao sepulcro e esse corpo reunifica todas as suas forças e vive para, glorificado, subir aos céus. Ali Jesus está em corpo e alma. O mesmo mistério se dá na Eucaristia, presença de Jesus quando ele diz que estará presente todas as vezes que fizermos isto em sua memória. Portanto, presente e vivo em corpo, alma, sangue e divindade. Esta é a nossa fé, é assim que nós cremos. E é deste modo que Jesus tem a autoridade de um corpo glorioso que sobe aos céus. Repito, em corpo e alma. E ele então dá uma tarefa aos discípulos, uma tarefa de ir pelo mundo para fazer todos os povos seus discípulos. Cuidado com aquelas afirmações que todas as religiões levam ao céu. Cuidado quando você, ao evangelizar, afirmar erroneamente que não quer fazer proselitismo. Porque o que Jesus está pedindo é isso, fazer discípulos seus todos os povos, fazer discípulos seus todas as pessoas que nós encontrarmos e batizarmos. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, é um mandamento e é um sacramento de amor, um sacramento de filiação divina, um sacramento que nos pede que nós ensinemos as pessoas a observar tudo aquilo que Ele nos ordenou. E por último ele conclui dizendo: estarei convosco até o fim dos tempos, todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Recordemos que domingo passado ele nos garantia, nos asseverava que não nos deixaria órfãos. Agora ele garante que pela ação do Espírito Santo, pela presença da terceira pessoa de Deus, nunca Ele vai nos abandonar, jamais Ele vai se afastar de nós. Pelo contrário, estará presente todos os dias da nossa vida para nos fortalecer, para nos conduzir, para nos iluminar, para dar sentido à nossa vida, para que nós possamos crescer em santidade mediante um processo de conversão e trilhando essa estrada que nos conduz para o céu. É isto, queridos irmãos, domingo da ascensão de Jesus aos céus. Fique com Deus, aproveite a sua presença aqui que não nos deixa órfãos, mas construa essa escada que nos é dada pela ação do Espírito Santo para que degrau por degrau
possamos prosseguir a nossa vida caminhando sempre para o alto. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos a 1 minuto de intervalo e já já nós voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. Qual é a direção do céu? Existe uma placa como nas estradas? Existe um GPS que nos indica o caminho? A direção espiritual é também uma maneira de dirigirmos a nossa vida para o alto. Por isso agora a gente vai escutar o Padre Aloísio Ricardo com o seu momento de direção espiritual. Que alegria estar mais uma vez participando do programa De Todo o Coração. Muito obrigado, Dom José Rui, por nos dar essa oportunidade de caminhar junto com todo esse povo que deseja crescer espiritualmente e assim aprofundar a sua experiência de Deus, a sua experiência também de fé. É como um caminho onde vamos descobrindo tantas coisas bonitas, mas vamos também percebendo que na beleza daquilo que Deus nos mostra há sempre um convite a que não nos afastemos dele, um convite a que permaneçamos à sua presença junto com ele. Os discípulos também viveram essa inquietação. Jesus ressuscitou, eles contemplavam as aparições de Jesus, Jesus que se revela a estes homens, mas os seus corações ficam inquietos. E agora? O Senhor retorna ao céu e como vamos viver? Temos sempre medo de nos sentirmos sozinhos, de sentirmos-nos distantes de Deus ou acharmos que Deus se distanciou de nós. Jesus, mais uma vez, nos ensina que aquilo que é tão importante nunca é separado, porque, como já escutamos em Cântico dos Cânticos e lemos na Palavra de Deus, diz que o amor é mais forte que a morte. Logo, nada pode separar o que é amado. Deus nos ama e por isso não nos separa de nós. São Paulo, em outro texto, vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Mas, na liturgia desse domingo que vamos acompanhar, Jesus fala da sua partida, porém que vai nos enviar o Espírito Santo. Este que nos manterá unidos em comunhão com Cristo, em comunhão com o Pai, porque o Espírito é comunhão. Ele que nos consolará o coração. No mundo, teremos sim muitos momentos em que as pessoas podem se afastar de nós, por algum motivo, por ocupações, por viagens, tantos outros motivos. Mas a ausência física não significa a ausência também espiritual. Para quem guarda no coração as pessoas amadas, mesmo elas distantem por causa de trabalho ou qualquer outro motivo, elas permanecem próximas. E hoje sabemos que existem meios que encurtam a distância. Temos o celular, temos os grupos de WhatsApp, temos chamadas de vídeo para dizer: existem meios que encurtam a distância. Na vida espiritual também. E um dos meios que encurtam a distância entre nós e Deus é a oração. Um outro meio que encurta a distância entre nós e Deus é a palavra. O outro meio que torna essa distância curta é também a nossa busca à igreja, a nossa vida de fé. A leitura que fazemos da nossa história em união com Cristo, em união com Deus. Tudo isso torna-se uma grande fonte de proximidade. Mas podemos nos aproximar do Senhor também pela Santa Eucaristia, adorando e recebendo, porque na comunhão
quando recebemos a Santíssima Eucaristia, nos tornamos um só com Cristo. E Ele habita em nós e nada mais nos separa. Os discípulos começam a compreender então aquilo que é essencial e aquilo que é acidental. Ficar com alguma coisa de alguém é acidental, porque podemos perder, pode com o tempo se desgastar, desaparecer. Mas o que ficamos de palavra, de experiência, o que ficamos de relacionamento com alguém, isso nunca morre. Permanece vivo e dá fruto, nos faz recordar com alegria, nos faz recordar com amor, nos faz recordar com esse desejo, essa vontade de reencontro. O Espírito Santo é aquele que desperta na alma a vontade do reencontro, reencontro com Cristo ressuscitado, reencontro com a comunidade, com os irmãos para a vida de oração a cada domingo na Santa Missa. O reencontro também consigo mesmo. É esse Espírito que nos é dado por Jesus. O Espírito que faz reencontrar dentro de nós a fonte da vida. Faz que encontremos também o lugar secreto, o lugar da nossa intimidade com Deus, o lugar da nossa vida revelada ao Senhor. É o Espírito Santo quem também vai modelando e modificando o nosso ser, nos dando a conhecer mais e mais a Jesus, ao Pai, para que assim sintamos-nos saciados, alimentados com sua presença. Quando Jesus faz essa revelação, os discípulos ficam como que entristecidos, mas o Senhor lhes dá o motivo da alegria. O meu Espírito estará sobre vós. Quem se deixa habitar pelo Espírito Santo se enche de alegria. E aqui já estamos fazendo esse caminho de preparação para Pentecostes, em que o coração, a alma se inunda, se enche dessa presença espiritual. Jesus traz tranquilidade à vida dos discípulos, à vida dos apóstolos, dando-lhes essa certeza: não lhes deixarei sós. Não fomos criados para vivermos sozinhos. Fomos criados para vivermos em comunhão, em união, em encontro com alguém. E esse alguém que não nos deixa é Cristo Jesus. Desejo que você, nesta semana, possa mergulhar mais e mais nessa experiência que o Espírito nos dá de conhecer e permanecer inundados pela presença do Cristo ressuscitado. Amém. A ação do Espírito Santo na vida da Igreja, a ação do Espírito Santo na liturgia é uma maneira eficaz de nós nos conduzirmos para o alto, de nós subirmos para o céu com Deus. O céu desce até nós no Natal, na cruz, na paixão, morte e ressurreição. Agora é o Espírito Santo, o tempo da Igreja, que pela nossa oração e pela eficácia da ação litúrgica nos conduz para Deus. É disso que o Padre Adriano Davi vai nos falar. Bom dia, amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Este é o nosso momento de liturgia, de meditar, de falar um pouco sobre a Sagrada Liturgia. E tendo em vista a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, que nós iremos celebrar daqui a 2 semanas, a gente pensou, já falamos isso a semana passada, nesses 3 programas, falarmos um pouco sobre a ação do Espírito Santo na vida da Igreja, ou melhor, a ação do Espírito Santo na liturgia. Onde é que nós identificamos essa ação dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade na nossa celebração, na nossa ação litúrgica? Sábado passado já conversamos sobre isso. O Espírito como aquele que faz com que a celebração seja única.
não se repita, seja irrepetível. O hoje celebrativo aconteça de forma clara e evidente nos nossos corações. No programa de hoje, gostaria de meditar com você sobre alguns gestos e posturas, sobre alguns sinais que já nos apontam esta ação do Espírito na nossa vida, na vida da Assembleia, na vida da comunidade que se reúne para celebrar. Alguns gestos são bem claros, são bem específicos, que quando a gente olha, quando a gente percebe, automaticamente a gente liga ao Espírito Santo. Pensemos na imposição das mãos, pensemos nas mãos elevadas. Sempre são sinais, gestos que a gente identifica como ação deste Espírito. A prostração, uma pessoa que se prostra por inteiro no chão, ou apenas a genuflexão. A gente, quando olha, diz assim, é sinal de entrega, é sinal da ação do Espírito Santo. O sopro, não sei se você se recorda, na missa crismal, o bispo, quando vai consagrar o óleo do crisma, ele sopra sobre o óleo. Aquele sopro, se a gente não entende, se a gente não compreende, a gente vai dizer, é a ação de alguma coisa. Para dizer, é o Espírito Santo que é soprado, que chega, que age sobre aquele óleo. Mas não só gestos corporais, não só imposição das mãos, mãos elevadas, mas também nós temos na liturgia alguns sinais que já nos apontam o Espírito. Pensemos no óleo. Acabei de falar do bispo que sopra sobre o óleo crismal. O próprio óleo, a unção, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. O perfume que nós colocamos no óleo do crisma, aquele perfume é a ação do Espírito. Já nos lembra, já faz memória, já traz ao coração a ação do Espírito Santo em nós. Veja, é assim que se celebra, é assim que se faz a liturgia. Por meio de sinais corporais e de sinais sensíveis, que a gente pode tocar, que a gente pode ver, o fogo, o óleo, a água, são sinais sensíveis que nos remetem a uma realidade invisível, a uma realidade transcendente. Então, nesses sinais, na postura do nosso corpo, naquilo que a gente usa na liturgia, a gente já diz, aí está a ação e presença do Espírito Santo em nós. Outro ponto interessante que seria bom da gente conversar, da gente falar, é sobre o silêncio. A gente costuma dizer que o silêncio, ele não é uma postura passiva. Não é porque não se tem o que fazer, não é porque a gente faz um buraco na celebração, não. Nós devemos sempre entender o silêncio como ativo. Ativo porque é a ação do Espírito em nós. Vamos dar um exemplo. Após a liturgia da palavra, quando a gente escuta a palavra de Deus, a aclamação ao Evangelho, o próprio Evangelho, a homilia, é necessário silenciar. Porque diante de um grande mistério, diante da divindade, diante da ação de Deus em nós, a única postura que nós podemos fazer é silenciando o coração. E esse silêncio vai abrir caminhos ao Espírito Santo. E esse silêncio vai abrir caminhos a esta ação do Espírito em nós. Vai fazer com que o Espírito Santo fecunde no nosso coração aquela palavra proclamada, aquela comunhão feita, aquela oração rezada, aquele gesto que a gente acabou de fazer na ação litúrgica. É o Espírito que sela, é o Espírito, como a gente pudesse dizer, que carimba aquela ação no nosso coração. Por isso a necessidade de silenciar. Por isso o silêncio é epifania do Espírito. Por isso o silêncio é a ação do Espírito em nós. Por fim, a própria Assembleia. A Assembleia que se reúne. A Assembleia que eleva a Deus a sua prece, a sua ação de graças, a sua Eucaristia.
não é um aglomerado de pessoas, não é um grupo de pessoas, não são individualidades que se reúnem. Não, é corpo de Cristo. E aí a pergunta, quem é que torna aquela assembleia corpo de Cristo? Quem é que faz com que aquela assembleia saia da individualidade de cada um e se torne corpo de Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convoca, o Espírito Santo que coloca no nosso coração o desejo de celebrar e o Espírito Santo que, agindo em nós, nos torna presença ativa de Cristo como assembleia reunida. Esta é a ação do Espírito na vida litúrgica, esta é a ação do Espírito nas celebrações. Cada vez que a gente se reúne para celebrar, a gente manifesta, a gente torna presente, o Espírito Santo age em nós e revela esse dom que será derramado sobre todos nós no domingo de Pentecostes. Um bom sábado, uma boa celebração amanhã, a ascensão do Senhor. É preciso que Jesus volte ao Pai para derramar sobre nós o Paráclito, para derramar sobre nós o Defensor. Que Deus abençoe você e sua família. Um bom sábado e um bom domingo. Concluímos o nosso programa de todo o coração. Um dia alguém me perguntou: existe um fundamento bíblico para as novenas que nós celebramos em nossas igrejas, em nossas paróquias? Sim, está exatamente agora nesta semana. Este período de 40 dias da ressurreição de Jesus até a sua ascensão aos céus é marcado com a preparação para Pentecostes. Isto é um dado bíblico. De 41 dias até o 50º dia, 50 dias em Pentecostes, os apóstolos fizeram então a novena, preparando-se para receber o Paráclito, o Espírito prometido por Cristo ressuscitado. É daí que vem o sentido de uma novena. A partir de 9 dias de oração, eles receberam o Espírito Santo e tudo na vida deles foi mudado. Esse é o sentido de uma novena. Esse é o sentido de rezar para que Deus possa mudar primeiramente a nossa vida e depois também a nossa circunstância de vida, mudar a condição da nossa vida. Como é bonito a gente rezar uma novena, a gente se preparar bem para uma festa de padroeiro, para alcançar uma graça, para conquistar a mudança de nossa vida. Será também o tempo de oração pela unidade dos cristãos, para que todos sejam um em Deus. Assim como há uma só fé, um só batismo, uma só missa, que todos nós sejamos únicos no coração do Pai. Fique com Deus, um abençoado final de semana para você, para a sua família, com as bênçãos de paz, de saúde e também de muitas alegrias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e até o próximo programa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.